porque sábado agora eu estou reservando para subir o monte, amém? Glória a Deus. E os homens vão lá comigo, os varão. Aleluia. Subir o monte, ficar um período lá na presença de Deus. Aleluia. Reserve também um espaço que não é seu, é do Senhor, para que você venha estar buscando a Deus também. Não é obrigatório, os homens que não quiserem ir também não precisam, tá? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu sei que eu vou lá, eu tenho que ir e buscar a Deus, amém? Buscar a Deus em casa, na igreja, dentro do quarto, lendo Bíblia. E de vez em quando fazer esse separamento, para não ouvir nenhuma panela batendo, né? Aleluia. Amém? Amém. Para isso, irmãos, eu quero que os irmãos sabem aqui, vamos falar sobre o monte, ok? Muita gente aqui sabe, ou já ouviu falar, desde quando você era mais jovem, os nossos avós, porque eu lembro disso, eu me lembro muito bem quando minha avó falava assim, meu avô, ou um ente querido, ou um parente que era crente, que não podia comer no monte. Quem falava, vocês lembram disso? Vocês sabem que no passado tinham isso, né? Só que ninguém nunca me explicou por que era, né? Todo mundo tinha uma dúvida a respeito desse assunto. Pastores, até mesmo pastores, falam, não pode comer no monte e não sabe nem por quê. Nem explicam. Amém, igreja? É complicado, né? Você carregar uma bandeira e não saber a bandeira que você carrega. Não saber o porquê. Não saber o porquê não pode, porque pode. E a palavra de Deus diz que quando um cego guia o outro, ambos cairão no buraco. Amém? Aleluia, bendito é o Senhor. Então vamos falar da palavra de Deus e eu quero estar marcando livro de Ezequiel, capítulo de número 18, marca ele. Livro de Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 18. Vai dizendo assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direi este provérbio em Israel. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Bendito é o Senhor. Irmãos, para que nós venhamos conhecer e entender bem, eu quero ir direto ao ponto. Nos 27 livros do Novo Testamento, vamos falar de princípio de nova aliança. Vocês não vê ninguém comendo em monte e nem falando a respeito disso, amém? E Jesus era expert no assunto, gostava de um monte, não é verdade? A gente vê Jesus sempre se ausentando dos discípulos e subindo ao monte para orar. Para ele chamar os 12, ele teve que passar a madrugada orando no monte. Quando a relva ou a alva apareceu, ele desceu do monte e chamou os 12. Olha que mistério. Ele saía na multiplicação dos pães, até mesmo no livro do Evangelho a qual escreveu João, capítulo de número 6, Jesus faz a multiplicação dos pães e fala para os discípulos dispensar a multidão enquanto ele ia orar. Quando ele vai orar, eles atravessam
aleluia, com o barco, e Jesus depois na madrugada vai na direção deles, andando por cima do mar. Amém, igreja? Orando nos montes. Jesus, quando ele vai fazer a transfiguração, ele chama Pedro, Tiago e João, ele sobe no monte e está lá no monte orando, né? Jesus, quando ele vai ser crucificado, ele pega e vai para onde? Para o Monte das Oliveiras, não é? No jardim do Getsêmani, não é? Ali ele estava orando, não é? Então, não tem um relato bíblico de que comem ali. Agora vocês querem ir para o Velho Testamento? Se no Novo fala isso, imagina no Velho. Não é verdade? Quando a palavra do Senhor vem dizendo em Deuteronômio, capítulo de número 9, depois vocês veem aí, Moisés exortando o povo e dizendo assim: olha, eu estive no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão, não bebi água, amém? Peguei as tábuas dos mandamentos, desci, vocês estavam pecando, quebrei as tábuas de novo, subi o monte de novo, aí ele repete, mais 40 dias fiquei sem comer pão, sem beber água, não comi pão e não bebi. Amém, igreja? Aí, aleluia, a gente olha nas Sagradas Escrituras que por que esses homens não comiam? Por que os homens de Deus, eles não queriam isso? Eu quero que vocês olhem para mim e observem. Por que é que Elias, Moisés, homens que jejuavam em monte, consagravam, Jesus, os irmãos que subiam ao monte, não tinha esse costume, essa prática? Aí eu vou entrar na história. Porque às vezes nós não sabemos, mas eles sabiam por quê. Amém, igreja? E é dentro disso que eu quero te falar. A palavra do Senhor vai dizendo em Gênesis capítulo de número 9. Vamos começar do princípio de tudo e da história. A gente observa que Noé fez, depois que saiu da arca, ele plantou uma vinha e ele se embriagou. Aí um filho dele chamado Cã viu ele nu. Quando ele viu ele nu, depois de toda aquela discussão, aquele problema que teve, Noé sarou da embriaguez. O que ele fez com Cã? Amaldiçoou Cã. Amém? A palavra do Senhor Deus não relata esse trecho da Sagrada Escritura, mas até em Gênesis capítulo de número 10, a gente vê a genealogia, e dentro do capítulo de número 10 de Gênesis, a gente vê que o próprio Cã tem uma descendência, e dessa descendência vem um homem chamado Nimrod, que construiu a Torre de Babel. Todo mundo sabe disso, não é? Nimrod construiu a Torre de Babel. A história de Nimrod não está na Bíblia, mas se encontra em várias enciclopédias, em vários estudos por aí afora. Amém? Enciclopédia britânica, vocês acham a história de Nimrod. E Nimrod diz em Gênesis capítulo de número 10 que era caçador, perito. Só que o nome dele já fala que ele era rebelde, rebeliado. Por quê? Porque o descendente dele, que era Cã, era amaldiçoado. Amém? Da descendência de Nimrod, aleluia. Porque Nimrod, o que ele fez de tão perverso? Ele casou com a própria mãe. E ele fez coisas nojentas. Por quê? Porque o nome dele já retrata que ele era rebelde contra Deus. Amém? E quando ele... Foi por aí que começou. Foi por aí que teve essas maldições terríveis. De Nimrod, ele casa com a própria mãe, e a mãe dele chamava Samiramis, e essa própria mulher, ela tem um filho, e esse mesmo filho dela, depois que Nimrod foi morto pelo seu próprio tio, que era Sem matou Nimrod. A história relata que teve essa mulher chamada Samiramis aí, e ela começou esses cultos pagões relacionados a árvore de Natal. A gente observa muito bem sobre isso, porque ela tinha um filho, o filho dela chamava Cush, né?
E esse menino foi, mas rapaz, esse jovem morreu. Ele morrendo ali, ele ficou podre em cima de um tronco. Ali nasceu uma árvore. Ela pegou e cultuou essa árvore, porque dizia que era a encarnação do filho dela. Então é todo esse mistério aí que houve em relação a essa história. Vocês vão ver aí, se vocês pesquisarem. Mas o que nós observamos é o seguinte, que desse povo, aleluia, surgiu o povo de Canaã, amém? Essas mesmas práticas de idolatria, cultos pagões, relacionamentos em templos dele, orgias, para que eles viessem abençoar a terra deles, falando que era deuses da fertilidade, Astarote. A gente vê Deus Dagon dos cananeus, a gente vê aí Azerá, a gente vê tudo isso, né? Aleluia. O que acontece com o povo de Israel? Depois de que Abraão saiu da arca, tinha Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Abraão. Cã tomou uma direção e Sem tomou outra, e da linhagem de Sem veio o próprio Abraão. E aí de Abraão Deus faz uma promessa, o povo vai para o Egito, 430 anos debaixo da cibata, amém? 430 anos de perseguição, ou melhor dizendo, de escravidão, ou escravidão contra a vida daquele povo. O povo era escravizado, aleluia, 430 anos. 430 anos eles no Egito, o povo de Canaã proliferou, a descendência de Nimrod cresceu, amém? A descendência de Nimrod se espalhou, e aí surgiram os amorreus, os heveus, os heteus, os fariseus, amém? E todo aquele tipo de povo chamado Deus lá, amém? Sabe o que acontece? Observe bem, senão não vai entender o que eu estou dizendo. 430 anos, Deus trabalha o caráter do povo escravizado. 430 anos, a descendência de Nimrod, ela espalha sobre Canaã. Quando esse povo que era perverso, horrendos e nojentos aos olhos de Deus se espalham em Canaã, Deus está trabalhando um povo aqui e fala para o povo, sabe o que? Aleluia, glória a Deus. Vem para o deserto, eu trabalho o seu caráter no deserto, lanço os meus mandamentos, vocês vão entrar lá e destruir todo esse povo. Eu não quero nenhum deles aqui, eu não quero nada. E ele disse mais: mata a criança de peito, não deixa nada vivo. O próprio Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Amém, igreja? Mas espera aí, pastor, porque até quem lê a Bíblia aqui sabe, ele mandou destruir. Amém, igreja? Não deixa nada vivo. Mas agora nós vamos entender o porquê. A palavra do Senhor vai dizendo, até mesmo no livro de Deuteronômio, capítulo de número 7. Observa o que a palavra do Senhor vai dizendo. Aleluia, glória a Deus. Deuteronômio, capítulo de número 7. Aleluia. Bendito é o Senhor. Deuteronômio, capítulo número 6, na verdade. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Observe bem que eles estavam a um passo para entrar dentro da terra prometida. Moisés já estava preparando o povo para colocar os pés lá dentro. E ele disse no versículo de número 5: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Estas palavras e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos,
e a delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também as atará por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre teus olhos, e as escreverás no umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, te daria, aonde há grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavaste, e vinhas e olivais que tu não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te que te não esqueças do que o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Aleluia. Ele estava falando: olha, quando eu colocar vocês lá dentro, primeiro, ama seu Deus acima de todas as coisas. Eu quero que vocês amem ao Senhor, seu Deus, acima de tudo. E todos esses mandamentos que hoje eu te ordeno, inculca eles na mente dos seus filhos. Ao levantar, andando pelo caminho, sentado em tua casa, deitando-te e levantando-te. Eu quero que vocês coloquem dentro da mente deles. Esse foi o declínio de Israel. Essa é a perdição dos crentes. Não conhecer a Sagrada Escritura e nem colocar na vida dos filhos. Essa é a perdição, porque a terceira e quarta geração não vale nada, porque não conhece a palavra. Então o texto da Sagrada, esse foi o declínio, essa foi a queda de Israel. Mas o que eu quero falar é o seguinte: é que Deus falou: olha, lá vocês não cavaram poços, lá vocês não edificaram cidades, lá vocês não plantaram vinhas, e eu estou colocando vocês lá dentro. Amém, igreja? Observe bem. Agora observe o livro de Levítico 18, 19. Abra sua Bíblia. Aleluia. No Levítico 18, 19, observe bem, que eu estou contando o texto que com contexto. Aleluia. Para que não venha haver heresia, ou não, mas eu não estou entendendo. É assim não. Olha só o que diz. Aleluia, bendito é o Senhor. Levítico 18, 19, vai dizendo assim, ó: e não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia para descobrir a tua nudez, nem te deitará com a mulher de teu próximo para a cúpula, para te contaminares com ela, e da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não prostrarás e não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Com varão não te deitará como se fosse mulher, abominação é. Nem te deitará como um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ela. Confusão é. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas essas coisas se contaminaram a gente que eu lanço fora diante da vossa face. Pelo que a terra que está contaminada, pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Ele está falando o quê? Todas essas abominações, todas essas imundícias, todas essas nojeiras, aquele povo praticava. Amém, igreja? Agora você quer ver uma das maiores que eles praticavam? Sabe o que é um dos mandamentos que Deus mandou ao povo que não fizesse? Olha o que ele vai dizendo: por causa disso eu lanço fora da tua face aquele povo lá. Eu vou pegar vocês, colocar dentro daquela terra e não deixar ninguém vivo. Aleluia, glória a Deus. Porque todos eles praticam essas obras. E sabe qual que é uma das obras mais indecentes que o povo fazia naquela época? Vocês lembram de Samírias e se lembram muito bem da mulher de Nirode. Abra sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 16. Deuteronômio, capítulo de número 16, versículo de número 21. Olha o que ele vai dizendo aqui, ó. Quando sabe o quê? Diante do altar dele, olha o que ele diz. Deuteronômio 16, 21. E se disseres no teu coração, Deuteronômio 16, 21, aleluia.
não plantarás nem o bosque de árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Amém? Nem levantarás estátua, a qual o Senhor teu Deus aborrece. Vocês estão entendendo? Eles estavam no deserto. Deus já tinha falado para eles: olha, eu vou lançar esse povo fora diante da vossa face, vocês vão destruir, vocês vão aniquilar. Mas enquanto eles estavam no deserto, que no livro de Levítico vem dizendo, repetição de várias leis, amém? Vai dizendo o que? Eu não aceito árvore plantada perto do meu altar, e nenhuma imagem, aleluia, diante de mim, amém, igreja? Por quê? Porque Samíramis, porque essa mulher do passado e todos os cananeus adoravam essas práticas, amém? E essas práticas era qual? Uma delas era que ela tinha pegado um pinheiro que era no lugar do seu filho e todo ano, aleluia, oferecia sacrifícios. Ela praticava a obra de estar trocando bolos, e assim o texto da Sagrada Escritura é claro sobre isso, que ela trocava bolo, ela aceitava, porque Samíramis logo se tornou Astarote. Samíramis também, aleluia, após até Cristo Jesus, ele só foi migrando o nome, esse demônio, aleluia, aleluia. A princesa Diana era ela, só foi migrando de cultura em cultura, só vai migrando os nomes vão sendo transformados, mas é o culto ao mesmo demônio. Amém, igreja? Então, na época deles era quando vai passando 430 anos na terra de Canaã, eles tinham as mesmas práticas, aleluia, e uma delas era a árvore, amém? Aleluia, bendito é o Senhor. Mas pastor, aonde está, aleluia, bendito é o Senhor, relacionado a isso? Aonde está relacionado ao comer no monte? Vamos ouvir a palavra do Senhor, vocês vão entender, aleluia, bendito é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor de Deus Todo-Poderoso, lá no livro de Ezequiel, olha o que vai dizendo, capítulo de número 18, vai dizendo uma coisa importante. Por que eu tinha que falar sobre isso? Para mim começar a falar em Ezequiel, capítulo de número 18, aleluia. Versículo 3 diz assim: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai também como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Aí sabe o que ele está dizendo? Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, diz o versículo 6, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando com a mulher do seu próximo, nem se chegando a mulher na sua separação, não oprimindo ninguém, não tornando o devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo o nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Aleluia. Agora você quer ver, sabe onde eles estavam aqui em Ezequiel? Eles estavam cativos, amém, igreja? E Deus já tinha vindo e aniquilado Israel, amém? Ele está virado com aquele povo. Esse povo estava cativo num lugar bem distante, em torno até da Síria. O texto vai dizendo, sabe o que? Que Ezequiel profetiza
o povo que está em cativeiro lá, porque o povo, quando estava em cativeiro, ele dizia assim: aleluia, nós estamos pagando o que os nossos pais fizeram. E Deus falou para Ezequiel: não, diz a eles que aquilo que eles fizeram, eles pagarão, porque não mais direi esse provérbio em Israel: os filhos chuparam uvas verdes e o dente dos filhos ficaram ásperos. Ele está dizendo: os filhos não mais pagará pelos pecados dos pais. Ele está dizendo: aquela alma que pecar, ela morrerá. Mas o homem, aí ele começa a dizer: sendo justo, o versículo de número 6 vai dizendo claro: não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para adorar os ídolos da casa de Israel. Amém, igreja? Porque aquele povo, quem não estuda sobre Astarote, não estuda sobre Azerá, não sabe o que eu estou falando e nunca vai saber. Aquele povo pagão tinha o costume de fazer churrasco em cima de monte, trocar presentes para Deus Azerá, fazer obras malignas em cima do monte até hoje dia. E o povo crente hoje em dia pratica essas obras. Deus abomina crente que come no monte, por causa do Velho Testamento inteiro. Jesus não fez essa prática, ninguém fez essa prática, e o povo continua fazendo. Aleluia, glória a Deus. Está vendo quanto sacrifício em vão? E ninguém sabia por que não pode comer no monte. Foi regra de pastor, isso é regra de Bíblia, é de mandamentos do Senhor. Você quer maior prova disso? Dentro desses pecados aqui, observe, dentro desses pecados abomináveis, Deus incluiu o quê? Ele poderia ter falado muitos de Levítico 18, 19, mas ele incluiu poucos. O primeiro que ele usa é: não comendo sobre os montes. Por quê? Porque a esses deuses, eles faziam churrascos em cima do monte. Eles adoravam e comiam, bebiam, praticavam orgias para que a plantação deles viesse a aumentar, os frutos dos animais, até eles viessem ser um povo múltiplos e grande sobre a face da terra, tendo o quê? Prosperidade. É os deuses cananeus que o povo hoje adora lá em vez de ser Deus. Eu fiquei sabendo que estão fazendo feijoada no monte, irmão. O sangue de Cristo tem poder. Aleluia. Agora você quer ver a maior prova disso? Nós não passamos só duas. Olha aqui, a responsabilidade é pessoal, diz em Ezequiel capítulo de número 18. Só que Deus usa dentre os pecados mais abomináveis que Israel praticou. Observe bem, por isso que Israel foi para lá, para a Síria. Quem lê Bíblia sabe, porque Israel estava praticando aquilo que o povo pagão praticava. E uma delas, o versículo diz: não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, porque Israel já estava contaminada, já tinha ídolos lá dentro, nem contaminando com a mulher de seu próximo, nem chegando a mulher na sua separação. Olha as coisas nojentas que Deus associou o comendo sobre o monte. Aleluia, bendito é o Senhor. Amém, igreja? Oh Deus de glória, Deus eterno, Deus de vida. O capítulo de número 22. Oh Deus de vida. Versículo de número 9. O que diz aí? Na introdução. As abominações de Jerusalém, que está escrito aqui no meu, e no seu? Os pecados, E o versículo de número 8 diz o quê? Olha só, versículo 9: homens caluniadores se acharam em ti, para derramar o sangue, e em ti sobre os montes comeram, e perversidade cometeram no meio de ti. Uma das abominações, tá? Derramaram sangue inocente e comiam sobre os montes.
Amém, igreja? A deusa da fertilidade amava isso, tá? E Astarote era uma delas. Por quê? Olha só o que vai dizendo aqui, ó, sobre a deusa Azerá. Abra sua Bíblia aí no livro de Jeremias, capítulo de número 7. Aleluia, bendito é o Senhor. Jeremias, capítulo de número 7. Versículo de número 18, vai dizendo assim, ó: os filhos apanham lenhas, e os pais acendem fogo, e as mulheres amassam farinha, para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecem libações aos outros deuses, para me provocarem a ira. Amém? Essa gostava de amassar farinha, tá? E era no dia do aniversário do filho dela, chamado Tamuz, viu? No dia do aniversário do filho dela, ela adorava. Lê sobre cada um desses deuses, pesquisa para você ver. E ele adorava amassar farinha, fazer bolo, trocar presentes no dia do aniversário dele. Engraçado, né? Parece o 25 de dezembro. E o pinheirão estava lá. Aleluia. Por isso que Deus indignou, falando: não planta árvore perante o meu altar. Eles já praticam essas obras, não fazem isso. É pecado, é abominação. Amém, igreja? Então eles dizem o quê? Que não tem problema nenhum, né? Aleluia. O texto vai dizendo mais ainda, olha só: eis que vos confieis, versículo 18: os filhos apanham lenha e os pais acendem fogo, as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à deusa chamada Rainha do Céu, e oferecem libações aos outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, e sobre os homens, e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-ão e não se apagará. Aleluia. Amém, igreja? Bendito é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha o que vai dizendo a Sagrada Escritura. Bendito é o Senhor. Essa rainha que era que muitos deles adoravam em montes. Aleluia. Abra sua Bíblia aí. O que o povo de Israel estava fazendo? Ezequiel, capítulo de número 8. Olha o que o povo de Israel estava fazendo. Capítulo de número 14, 18. Deus de glória. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Você sabe o que é esse tempo aqui? É o tempo que eu acabei de falar. Eles estavam presos. Deus tinha permitido a Síria vir devastar Israel, levar tudo cativo. E enquanto eles estavam lá, eles ainda clamavam a Deus. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso falou: Ezequiel, peraí, vem cá, vou te mostrar o que eles fazem. Eles querem voltar para Jerusalém, mas olha o que esse povo faz. Olha o que eles estão praticando lá em Jerusalém enquanto você está aqui. Aí leva ele em mistério. Quando leva ele, ele mostra lá na casa de Deus o que eles estavam praticando. Falando aí, ó, dizem que me adoram, estão lá cativos e oprimidos, e os que sobraram em Jerusalém, na minha casa, estão praticando isso aí, ó, essa anarquia, essa nojeira diante de mim. Homens ou mulheres, olha o que vai dizendo o texto aqui, ó. Aleluia, bendito é o Senhor. Olha só: e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Deus Tamuz. Aleluia, oh Deus de glória, aleluia, bendito é o Senhor. Amém? É isso aí, ó. A gente observa Jerusalém, observa o povo de Deus, e não observa o que verdadeiramente significa o desejo que eles tinham de adorar outros deuses. Não mudou, estão fazendo isso em todos os lugares.
Aleluia. Pensam que estão adorando a Deus, estão adorando outras coisas. Porque Israel era assim, filho. Quem tinha mais contato com Deus do que Israel? Aleluia. E o povo perverteu, se abandonou ao Pai. E a ira de Deus caiu sobre eles. Você está vendo que tem sacrifícios que não sobem? Que você morre, e não dá nada? Aleluia. É isso aí. Sobe lá, vai comer. Teve um pastor que chegou no Vinícius e falou assim: eu falei para ele, vamos ficar 3 dias lá sem comer e sem beber. Beleza. Aí ele chegou um pastor nele e falou assim: leva um melzinho para você molhar a boca lá. Seu pastor não tem ninguém precisa ficar sabendo disso. Conhecido meu, já até cortei. Falei, sai fora. Quero nem papo mais. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Olha para você ver como é que está a situação. Aleluia. E esse tipo de pessoas que a gente tem que ir cortando. Por quê? Porque conhece a Bíblia, conhece essa história, sabe que não deve e está indo lá. Aleluia. Eu prefiro ficar lá 1 dia, 2 dias sem comer, do que 1 ano comendo e bebendo. Não resolve nada. Nada. Desce na carne do mesmo jeito. Porque se eu ficar lá 40 dias sem comer e sem beber, meu filho, um cuspe seu, acabou. Jesus não cuspiu? Um cuspe seu, o que ele faz, hein? Você não está entendendo? Se não for para a glória de Deus, tomar a vida, que é onde ela põe o pé, o cão urra, não resolve. Paralítico anda, cego vê, está fazendo algo assim. Então precisamos buscar mais. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia, bendito é o Senhor. Ah, pastor, então eu não posso comer, não posso beber. Você pode fazer propósito, mas propósito recebe, meu Deus recebe propósito. Agora comer e beber no monte é abominável para ele. Amém, igreja? Desde o início da Bíblia. Aleluia. Por que os pastores sabem disso e não pregam? Amém? Glória a Deus, aleluia, bendito é o Senhor. Por quê? Porque tudo aquilo que é implantado e não é bíblico é heresia, ou então doutrinas de demônios. Agora mostra onde que é que os servos de Deus comeram e beberam: no monte. Amém? Glória a Deus, aleluia. Por isso que eu estava observando, meu Deus do céu, quantas coisas horrendas, quantas coisas que a gente vê erradas que o povo faz. Bendito é o Senhor por não conhecer as sagradas escrituras. Aleluia. Eu ia entrar também em Juízes capítulo 2, versículo 7, ia entrar em outros temas aí, mas eu não vou entrar não. Dá para a gente falar um pouquinho de que o declínio de Israel foi esse. Por quê? Porque em Juízes capítulo de número 7, capítulo de número 2, versículo de número 7 a seguir, o povo de Deus ainda estava obedecendo autoridades. Aí sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Foi só Josué morrer e todos os anciãos ser congregados com Josué dentro de uma cova, de uma sepultura lá num cemitério, melhor dizendo. Aleluia. Todo o povo ancião de Deus morreu. E Josué também, foram congregados com eles. Aí sabe o que diz o texto? Aquele povo foi quem? Meu Deus do céu, vamos lá. Olha lá para você ver. Em Juízes capítulo de número 2. Aleluia. Bendito é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Versículo de número 7. Versículo de número 12, porque eu já falei sobre isso aí. E deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que o tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente que haviam ao redor deles, e curvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu
na mão dos roubadores, aleluia, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito, como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto, aleluia, amém? Vamos lá de novo, versículo de número 10. E foi também congregado toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Você está vendo aonde está o erro? Aonde está o erro dos pais? O erro dos líderes? Dos pais por quê? Porque os filhos não conhecem a Bíblia. Dos pais por quê? Porque os filhos não conhecem nada. Diz o texto aqui que outra geração se ergueu, se levantou. Então, não conhecia mais a Deus, porque não pregavam a palavra, não ensinavam, não doutrinavam, não tinham temor a Deus. E o versículo de número 12 diz assim, 11: então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. Você sabe o que é Balaíns? São deuses das estrelas, astrologia. Lua, começou a adorar a lua, começou a adorar sol, que dizem são astros, amém? Que ficam no céu. Todos, eles começaram a adorar sol, lua, estrela, a adorar Baal, Astarote. Começou a fazer coisas nojentas aos olhos de Deus. Bendito é o Senhor. Sabe qual que era o pretexto da enganação? Você não entendeu não? Não tem problema nenhum não, pode fazer. Esse é o pretexto que eles usavam. É isso que eles usam até os dias de hoje. Pode fazer, não tem nada não. Não tem problema nenhum. Aleluia. Quando pensa que não, está fazendo procissão. Amém, igreja? Toma. O inimigo vai tomando a mente. Quando pensa que não, você está fazendo o quê? Não passa debaixo de escada mais. Você começa a fazer simpatia, né? Começa a pôr meio atrás da porta para saber o que? Se é homem ou mulher, o menino. Ou garfo debaixo do travesseiro para saber se é homem ou mulher. Você vai adorando demônios aí e está pensando que está adorando a Deus. É isso. Amém? A simpatia entra. Não conhece, não tem conhecimento. Aleluia. Amém, igreja? Então quem gosta da verdade, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Por isso que eu falo, arrebenta com a carne, mas não deixa. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Agora os irmãos sabem por que nós não comemos nos montes? Sabem? Agora faz o seguinte, não fica só nas minhas palavras. Vai estudar, vai buscar sobre os deuses cananeus, qual que eram as práticas que eles tinham, principalmente Azerá, Astarote, né? Essas outras aí, amém? Vai buscar, busca o conhecimento. Por que deu Moloque também? Tinha Dagon, que todo mundo conhece o Dagon, né? Dos filisteus, filisteus. Do peito para cima era homem, do peito para baixo era peixe, amém? Aleluia, é o Deus deles. Então estuda sobre isso. Vocês vão ver onde vocês vão chegar. Aleluia. Vão chegar à verdade, observar o quanto o povo de Deus faz coisa errada agora colocando a árvore de Natal dentro das igrejas. Pisca-pisca. Amém? Mas aí não chegou ainda a época do Natal, depois eu vou pregar sobre isso no Natal, perto do Natal. Vou falar tudo a respeito disso aí. Principalmente que essa história é incrível como ela vem dos pagãos.
que até o 25 de dezembro era a Deus Tamuz, tá? Aqui, ó, começa lá de Nimrod e passa pela história, chega em Roma, 4.000 anos depois, chega lá em Roma, o imperador Constantino adorava Deus Sol, e também o nome do Deus Sol mudou, e esse mesmo nome foi dado, e ele nasceu quem? Deus Sol. Lê sobre o Deus Sol, que os romanos adoravam, amém? De quem? De que descendência ele veio? Para vocês observar que eles falaram que ele tinha o nome dele era, até esqueci o nome, mas nasceu no dia 25 de dezembro, amém? Aí ele pegou e a igreja papal, a católica, juntamente com os imperadores, reuniu esse dia. Aí viu que Jesus estava no negócio ali também junto com eles, mesclou Jesus Cristo ali, o dia do nascimento de Jesus, que não tem nada a ver, aleluia, meu Deus do céu. E até hoje eles adoram ele aí, no 25 de dezembro. Adoram Tamuz, trocam presente, colocam a árvore lá para adorar, amém? E troca o bolo não falta, o panetone ele não falta de jeito nenhum, amém? E os irmãos gostam, menino, esse é bom, amém, igreja? Aleluia, coloque-se de pé.